Olá pessoal, beleza? Vamos continuar aqui então, né? Nossos princípios de contagem, análise combinatória. Já vimos várias situações, né? Já vimos várias situações aí, né? E vamos finalizar agora também com um pouquinho de anagramas repetidos, né? Fazer algumas questões do bloco passado, que eu só dei alguns exemplos, e um pouquinho sobre circular. Aí a gente abrange toda a parte aí de concurso público. Vamos ir comigo? Vamos lá. Olha só, para a próxima questão, que é 46, fala assim, ó. Julga os itens que se seguem quanto a diferentes formas de contagem, né? Esses foram aqueles itens que eu deixei para trás, lembra do bloco passado? Né? 3 e 4 que eu falei que ia fazer só posteriormente. Beleza? Fala bem assim, ó. Se 6 candidatos são aprovados em um concurso público e há 4 setores distintos onde eles podem ser lotados, então há no máximo 24 maneiras de se realizarem tais lotações. Esse item 3 aí, eu gosto de pensar da seguinte maneira, Josmar. A pessoa pode falar bem assim, mas isso é uma combinação com repetição. Tá errado não, tá certo. Aí vai ter que usar aquela forma de combinação com repetição que quase nem acontece em concurso. Pra ser sincero pra você, eu faço prova desde 2004 aí. E se eu vi no máximo 5 itens, e eu faço todas as provas, hein? Brasil todo aí. Então assim, Josmar, foi muita coisa. Esse é um deles. Então, ao invés de eu pensar aquilo, eu prefiro pensar o quê? Permutação com repetição também, né? Que é o que nós vimos agora há pouco tempo, no bloco passado. São 6 candidatos aprovados em um concurso e há 4 setores distintos, né? Então eu gosto de fazer assim, quer ver, ó? Eu gosto de fazer assim, ó. Ixi, tem espaço aqui não. Deixa eu pegar, então peraí. Fazer assim, ó. Aqui tem 3. Quer ver? Opa, caneta. E tem 3. São 6, né, irmão? São 6 candidatos aprovados e vou para 4 setores distintos. E se você pegar a provinha da PRF 2014, não para agente de polícia, mas para agente administrativo, a primeira questãozinha que fala bem assim, a pessoa tem, acho que eram 3 hastes, né? E 5 argolas. Ela podia estar jogando essas argolas nessas hastes. É a mesma coisa aqui. Tá, eu faço essa 3 aqui, vou comentar sobre a da PRF, que foi até a banca chamada Funcab, tá? Então vamos fazer esse item 3 primeiro, vou ler bem devagarzinho para você, quero que você entenda qual é o meu raciocínio. Fala assim, ó. Se 6 candidatos são aprovados em um concurso público e há 4 setores distintos onde eles podem ser lotados, então há no máximo 24 maneiras de se realizarem tais lotações. A pessoa pode pensar bem assim, Josmar, são 4 setores, 1, 2, 3, 4. Para o primeiro setor, quantas possibilidades? 6 candidatos. Depois, 5, 4, 3. Tá errado. Olha, Josmar, tá errado. Por que tá errado? Porque, olha só, pensa comigo. São 6 candidatos aprovados em um concurso e há 4 setores distintos onde eles podem ser lotados. Então, há no máximo 24 maneiras de se realizarem tais lotações. Mas no primeiro setor eu tenho 6 possibilidades de candidatos aprovados. No segundo setor eu tenho 5 possibilidades, no qual está errado, sabe por quê? Porque só seria dessa maneira se ele falasse assim, ó, sabendo que em cada setor tem que ter pelo menos um dos candidatos. Porque quando você coloca bem aqui, ó, 6 possibilidades, você vai ser obrigado a usar um candidato aqui no setor 1. 5 possibilidades no segundo setor, mas você vai ter que usar alguém. E a questão não obriga a gente a fazer isso. Porque sabe o que pode acontecer aí, gente? Eu tenho 6 candidatos. Eu tenho os 4 setores. Eu posso pegar esses 6 candidatos e colocar todos eles em só um dos setores. Concorda comigo? Eu posso pegar 3 candidatos, colocar no setor 1, 3 candidatos no setor 2 e os setores 3 e 4 eu não coloco ninguém. Porque em momento algum falou que em cada setor tem que ter pelo menos um dos candidatos aprovados. Se falasse isso, opa, tá aqui, ó. Beleza. Mas não foi isso que a questão falou. Então eu vou apagar isso aqui, que esse raciocínio está aí. Você acertaria o item? Acertaria. Mas faria a conta errada. Né? Ah, no máximo 24? Vai dar mais de 24. Entendeu? Só que a pessoa que fez assim,
6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, ela errou. Ela vai acertar o item, mas ela está errando o raciocínio. E a ideia aqui é que você entenda o raciocínio, porque nessa provinha mesmo, agora, do ano passado, da FUNCAB, que foi para a parte administrativa da PRF, tinha essa opção lá, que ela era múltipla escolha. Então a pessoa que errou lá, errou mesmo. Aqui a pessoa daria sorte. Então, mas como é que faz? Eu posso ter os 6 candidatos, todos os 6 candidatos, em apenas um dos setores, um dos 4 setores. Eu posso ter todos os 6 candidatos, 2, 2, 2 em cada setor, e o quarto setor fica sem ninguém. Tá me entendendo? Então aqui eu não tenho a obrigação de colocar todos, né? Tem que cada setor tenha pelo menos um dos candidatos. Então como é que seria esse pensamento? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim, ó. São quantos setores? São 4 setores. Eu gosto de fazer assim, gente, ó. Coloco 2 sinaizinhos de mais. Não, são 4 setores, então são 3. Porque eu vou ter um setor aqui, um setor, outro setor e outro setor. Eu separei em 4 setores. Tá me entendendo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou transformar isso aí como se fosse uma permutação com repetição, como se fosse um jogo de símbolos repetidos. Fica bem mais fácil. Josmar, vamos aqui primeiro, vamos lá. São quantos setores? 4 setores. Então, setor 1, 2, 3, 4. Nós temos aí 4 setores, beleza? Estou te ensinando. Josmar, esse tipo de questão quase não acontece, mas se acontecer, tu vai ter que acertar para mim. Tá bom? A ideia aqui é o que eu falei para você. A ideia aqui é, o nosso curso aqui específico, raciocínio lógico, é que você realmente aprenda. É que você não seja surpreendido nas provas de concurso. Tá bom? Ah, mas não estou aqui para agradar, estou aqui para te ensinar. Tá ok? Para que você passe no concurso. Aí depois você passar, você fala, rapaz, realmente valeu a pena lá. Foi um pouco puxado, mas valeu a pena. E, por exemplo, se não falar sobre esse item aqui agora, na prova da PRF mesmo ano passado, os maiores, muitos alunos meus não teriam, né, sido aprovados. Porque erraria mais um item. E como o item faz falta numa prova. E como a questão faz falta numa prova, né, gente? Então tem que fazer questão, né, de acertar todas. Então vamos ensinar todas as situações. E essa situação quase não acontece, mas eu faço questão de lhe ensinar. Josmar, por que você colocou 3 sinais de mais? Você está me perguntando aí, né? Porque são 4 setores. Então, para eu separar em 4 pedaços, eu preciso de 3 sinaizinhos de mais. Só a questão fala assim, ah, Josmar, eu tenho 6 candidatos, mas são para 3 setores. 3 setores? 1, 2, 3 setores. 2 sinaizinhos de mais, eu separei em 3 pedaços. Ah, Josmar, são para 2 setores. 2 setores? Só um sinalzinho de mais, 2 setores. Beleza? Depois eu vou criar outros contextos daqui, pode deixar. Vou apagar aqui agora, vamos fazer a questão. São quantos candidatos? São 6. Mas esses 6 candidatos eu posso colocar de qualquer maneira nesses setores, Josmar. Eu posso colocar todos os 6, ó. Pensa comigo lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso ou não posso? Posso colocar os 6 candidatos todos no setor 1. Posso. Ah, mas faz diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses candidatos, vou apagar aqui, ó. Vou pegar 2 deles e vou fazer assim, ó. Pode ou não pode? Pode. Coloquei 4 no setor 1, 1 no setor 2, 1 no setor 3 e o setor 4 ficou sem nenhum candidato aprovado. Não foi diferente agora? Vou tirar esses 2 daqui e vou colocar eles lá no final. Pode ou não pode? Pode. É uma maneira de você distribuir. Tá me entendendo? É porque nessa questão eu posso deixar setores sem ninguém. Então eu vou tirar do setor 2 e setor 3. E vou colocá-los aqui assim, ó. Pode ou não pode? Pode. Você está percebendo que o que eu estou fazendo o tempo todo aí? Eu estou jogando para lá e para cá esses pauzinhos. É ou não é? Ó. Esses pauzinhos. Eles são idênticos? São. Aí, tá vendo, ó? Então é como se nós tivéssemos nosso bloquinho passado. É como se nós tivéssemos um jogo, um conjunto de símbolos, onde eu tenho um pauzinho, 2,
3, 4, 5, 6. E eu tenho um sinal de mais, outro sinal de mais e outro sinal de mais. Nós temos aí, na verdade, o quê? Nós temos isso aqui, gente, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 símbolos. 9 símbolos, que são os pauzinhos e sinalzinho de mais. 9 símbolos. E desses 9 símbolos, Josimar, nós temos 3 símbolos repetidos que são mais. E nós temos 6 símbolos repetidos, que são esses pauzinhos que representam os candidatos. Então, na verdade, é um conjunto de símbolos, mais símbolos repetidos. Quantos símbolos no total? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais, Josimar, quantos sinais de mais? 3. Então, repetidos? 3, 2, 1. Quantos pauzinhos? 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Aí vamos lá. 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. 3 com 9 dá 3. Aqui dá 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84. Essa é a resposta correta. Nós temos 84 maneiras distintas de colocar esses pauzinhos, esses candidatos, nesses 4 setores aí. Onde um setor pode ter um ou não pode ter ninguém. Onde eu posso colocar todos os 6 em um setor só. Beleza? E assim por diante. Nós temos 84 maneiras diferentes. Tá? Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então o item fala o que lá pra gente? Vou botar aqui. No máximo 24 maneiras. Errado, né? Nós temos, na verdade, 84 maneiras. Voltando aqui, vou pegar um exemplo pequenininho aqui, né? Exemplo pequenininho. Falava bem assim, né? Falava bem assim na prova da PRF 2014, né? Foi ano passado mesmo, foi ano passado, comecinho do ano, né? Onde a banca Funcab fez essa prova da PRF e colocou bem assim para o candidato, né? Colocou assim, ó. Tinha 3 hastes. Acho que era isso mesmo. 3 hastes. E a pessoa tinha à sua disposição 5 argolas, né? 3 hastes e 5 argolas. A pessoa não errava, ele falava, né? A pessoa não errava. Mas essas 5 argolas, né? Essas 5 argolas, podia acontecer o seguinte: ele poderia colocar 5 argolas aqui dentro, 3 aqui, por exemplo, e 2 aqui, e uma haste ficar sem nenhuma argola. Ou ele poderia, por exemplo, vou tirar aqui as argolas, né? Colocar as 5 argolas todas em uma haste só. Poderia, por exemplo, né? Tirar aqui uma argola. Poderia colocar, por exemplo, assim, e colocar mais outra aqui, pronto, assim, dessa maneira, né? Então é o mesmo pensamento, é como se fosse os candidatos nos setores, são as argolas nessas hastes. Então eu posso colocar todas as argolas em uma haste só, como colocar dividida assim, como colocar, né? Deixar só uma haste sem argola e colocar 3 aqui, 2 lá e assim por diante. Então essa questão é idêntica à de cima, mas só que é da PRF, outra banca, Funcab. Josimar, nós temos quantas hastes? Nós temos 3. Se nós temos 3 hastes, eu tenho que separar em 3 pedaços. Então, para 3 pedaços, 2 sinais de mais. Não é, ó? Tenho 3 partes. Quantas argolas nós temos? Nós temos 5 argolas. Então, são os pauzinhos que eu vou colocar. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não pode colocar assim? Pode. Ou como no exemplo de cima lá, ó. Vou tirar daqui, ó. Para ficar igual o desenho das hastes. 3 hastes na primeira haste, 3 argolas na primeira haste e 2 argolas na última haste. Na haste do meio não tem nenhuma. E assim você vai movimentando para lá e para cá. É a mesma questão. Eu imagino um jogo de símbolos, onde alguns símbolos são repetidos. Então você faz assim de novo, ó.
nós temos, na verdade, o quê? Um pauzinho, 2, 3, 4, 5 pauzinhos, mais 2 sinais de mais. Nós temos 7 símbolos, né? Nós temos 7 símbolos. Se nós temos 7 símbolos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quantos pauzinhos nós temos, Josmar? Nós temos 5. Né? Então, 5, 4, 3, 2, 1. Quantos sinaizinhos de mais? 2. 2 vezes 1. Aí você mata todas. Né? 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Né? Aí aqui. 7 por 2 dá 3. 3 vezes 7, 21. Beleza? Eu só não lembro se é essa quantidade de artes mesmo, mas se não for essa quantidade de arte, acho que eram 4 artes, não sei quantas artes eram. Mas é esse mesmo pensamento aqui, tá? Igualzinho, só se tem uma mudança é a quantidade de argolas e a quantidade de artes. Mas, de artes, né? Hastes, não é isso? Você vai mudar isso aí. Mas esse é o pensamento. Beleza, gente? Então, se tiver uma questão desse modelo, pensa no jogo de símbolos, fica muito mais fácil do que você decorar aquela fórmula gigantesca de combinação com repetição, que eu acho chatíssima, tá ok? Então, cria a situação aí que fica super bacana, beleza? Próximo item fala o seguinte, item 4, vamos lá agora. Considere que um decorador deve usar 7 faixas coloridas de dimensões iguais, pendurando-as verticalmente numa vitrine de uma loja para produzir diversas formas. Nessa situação, 3 faixas são verdes e indistinguíveis, são idênticas. 3 faixas são amarelas e indistinguíveis, idênticas. E uma faixa é branca. Esse decorador conseguirá produzir, no máximo, 140 formas diferentes com essas faixas. Quantas decorações, Josmar? São 7 faixas, mas 3 são verdes idênticas. 3 são amarelas idênticas e uma é branca. De quantas maneiras que ela pode decorar isso aí, né, com essas faixas? Aí você pensa o seguinte. Faz nesse cantinho aqui, ó. Não tem mais espaço. Ah, não, tem aqui antes. Item 4, tem sim. Item 4 fala o seguinte. Esse item 4 fala o seguinte, ó. Item 4. São 3 faixas verdes e indistinguíveis, 3 amarelas e indistinguíveis e uma branca. É faixa, Josimar, mas pensa em símbolos. Trocar um V por outro V muda alguma coisa? Trocar uma faixa verde por outra verde, ainda mais que elas são indistinguíveis, muda alguma coisa? Não muda nada. Trocar um amarelo pelo outro amarelo muda alguma coisa? Não muda nada. Então imagina a mesma coisa, um jogo, um conjunto de símbolos, onde existem símbolos repetidos. Total de símbolos, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você faz o seguinte. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quantos Vs? 3, 2, 1. Quantos As? 3, 2, 1. O B não faz nada porque ele não é repetido com ninguém. Então, ó, simplificando agora. 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3 vezes 2 vezes 1 é nosso 6 lá em cima. 7 vezes 5 vezes 4. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 4, 140. E o item fala o que pra gente? Há no máximo 140 formas. Certíssimo o item, não é isso? Certíssimo. Olha aí, ó. Quanto, Josmar? 140. Beleza? 140 maneiras. Ótimo. Vamos fazer agora. Próxima questão. 47. Agora outra banquinha, né? Da IADES. Né? Tô diversificando um pouco as bancas para você perceber que o método funciona para qualquer banca, entendeu? Já fizemos um pouco de FUNCAR, um pouco de ESAF, um pouco de CESP, CESGRAN Rio, FCC e assim a gente vai. Ok? Esse assunto é um assunto comum em qualquer banca, gente. Tá? Então tem que treinar? Tem que treinar. Fala assim, ó, candidatos a um emprego em uma determinada construtora responderam um questionário com 10 itens do tipo verdadeiro ou falso. Opa, já fizemos um exemplo parecido com esse. Observou-se que todos os candidatos responderam 8 itens como verdadeiros e 2 como falsos.
e que não existiam 2 questionários com todas as respostas iguais. Então, todas as respostas foram diferentes. Nenhum funcionário, né, está dizendo o seguinte, que nenhum funcionário, que nem 2 ou mais funcionários, digamos assim, não possuem questionários, né, respondidos da mesma forma. Então, todos os funcionários responderam seus questionários de forma diferente. Beleza? Não existiam 2 questionários com todas as respostas iguais. Nessa situação, o número máximo de candidatos era. É só eu calcular a quantidade de questionários diferentes. Porque a quantidade de questionários diferentes corresponde à quantidade de candidatos. Fizemos uma dessa já, correto? São 10 itens, sendo que, Josmar? 8 verdadeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 2 falsos. Mesma ideia, conjunto de símbolos e símbolos repetidos. Total de símbolos, Josmar, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quantos vezes? 8. Então, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quantos Fs? 2. 2 vezes 1. Simplificando essa galera aí, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse aqui, ó, o 2 com 10 lá em cima fica 5. 5 vezes 9, 45. Nós tínhamos lá 45 questionários diferentes, que corresponde a 45 candidatos, né, que participaram aí. Então, letra A. Beleza pura. Agora eu quero falar um pouquinho, sabe o que com vocês? Né, que eu falei que ia falar. É um pouquinho de permutação circular. Olha só. Vou fazer as 48 aqui para vocês. Ó, fala bem assim, ó. No projeto de um jardim, há uma fonte rodeada de 5 estátuas diferentes. De quantas maneiras distintas podem ser dispostas as estátuas em volta da fonte? Olha só. Vou colocar aqui um exemplo antes para você. Digamos que eu tenho uma mesa circular, correto? Uma mesa assim. E nessa mesa eu coloco lá, por exemplo, 5 pessoas. Tá? Vermelhinho. Vou colocar de preto. Vou colocar 6 pessoas. Pessoa A, B, C, D, E e F. A, B, C, D, E, F. São 6 pessoas, correto? Então, pessoa A, B, C, D, E e F. De quantas maneiras distintas essas pessoas podem sentar-se ao redor dessa mesa circular aí, correto? Olha só, se você pensar o seguinte, né? Se todas se levantarem e todas forem para o sentido, digamos, horário, né? Sentido horário. Levanta todo mundo, por favor. Todo mundo levantou, girou, sentou de novo. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Porque os vizinhos serão os mesmos, correto? Os vizinhos serão os mesmos. Se porventura eu trocar a pessoa F pela pessoa C, aí tudo bem. Troquei de posição, aí mudou a disposição. Por quê? Porque os vizinhos mudaram. Mas se eu trocar o F pelo C e depois todo mundo ficar se levantando de novo, no sentido horário ou no sentido anti-horário, todo mundo para a esquerda, foi, senta de novo. Todo mundo para a esquerda, senta de novo. É a mesma disposição, correto? Então, na permutação circular, vão existir alguns movimentos que não vão alterar o quê? O seu dispositivo. Que não vai alterar o quê? A maneira que as pessoas estão sentadas. Tá ok? Então, por isso, ó, é como se fosse assim, quer ver? Ó? Eu tenho quantas pessoas, Josimar? Eu tenho 6 pessoas, então eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você faria 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que, depois das pessoas sentadas, essas 6 pessoas sentadas, existem 6 movimentos, tanto para a direita ou para a esquerda, que vai continuar a mesma coisa. Então, se tem 6 pessoas, existem 6 movimentos idênticos. Se fossem 5 pessoas, existem 5 movimentos idênticos depois delas sentadas. Então, Josmar, eu vou dividir por 6.
Então, eu corto 6 com 6, vai ficar o quê? 5, 4, 3, 2, 1, que dá 120. Qual é a ideia para você guardar rapidamente? Faz o seguinte, não são 6 pessoas? Imagina 5. Ah, Josmar, tem 6 pessoas para se sentarem. 6 pessoas para se sentarem? Então faz o seguinte, se são 6, imagina apenas 5, tira uma pessoa. Tem gente que gosta da formulazinha, mas que é tranquila. É tanto que a fórmula é bem assim, ó. A fórmula fala isso aqui, ó. Permutação circular igual a quem? N menos 1 fatorial. São quantas pessoas? São 6 pessoas. 6. Aí vai ficar o quê? 6 menos 1 fatorial, que é quem? 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É 120. Então, para resumir a história é a seguinte. Quando se falar em permutação circular, tira uma pessoa. Pronto, morreu. São quantas pessoas ali, Josmar? São 6? Imagina 5. Beleza? No meu exemplo. Correto? Agora, nessa provinha aí da IADES, são quantas estátuas? No projeto de um jardim, há uma fonte rodeada por 5 estátuas diferentes. De quantas maneiras distintas podem ser dispostas as estátuas em volta da fonte? Se são 5, ó, aí você faz assim, ó, bem tranquilo. A, B, C, D, E. São 5 estátuas, Josmar. O que você vai fazer? Tira uma. Então, ao invés de 5, vai ser o quê? 4. Se quiser pela formulazinha, permutação circular, N menos 1 fatorial. Não são 5? Viram o quê? 5 menos 1 fatorial, que é 4 fatorial. O que é 4 fatorial? 4, 3, 2, 1. Que vai dar 24. Resposta, letra C. Beleza? Então, quando se falar em permutação circular, o que é que você vai fazer? Você vai tirar um elemento. Beleza? Se são 6 pessoas, imagina 5. Se são 10, imagina 9. Se são 20, imagina 19. Ah, são 5 estátuas, imagina 4 estátuas. Belezinha? Ok. E para a gente finalizar aqui com essa questão 49, que foi o Ministério da Fazenda, questão boa. Fala bem assim, ó. Uma reunião no Ministério da Fazenda será composta por 6 pessoas. Então, ó, 6 pessoas. A presidenta e o vice-presidente, 4 ministros. De quantas formas distintas essas 6 pessoas podem se sentar em torno de uma mesa redonda, de modo que a presidenta e o vice-presidente fiquem o quê? Juntos, fiquem juntos. Ah, então vamos misturar um pouquinho agora. Circular com aquele pensamento que nós aprendemos, as pessoas ficarem juntas. Quando fala em ficar junto, Josimar, imagina uma só pessoa. Vamos aqui desenhar. Então a gente tem aqui a mesa circular, beleza? Nós temos aqui, por exemplo, a presidenta, o vice-presidente, vai chamar C, D, E e F. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Correto? 6 pessoas. Então tem o presidente, o vice-presidente, a pessoa C, D, E, F, os ministros. Bem, mas a questão fala que quer que a presidenta e o vice-presidente fiquem sempre juntos. E nós aprendemos o quê? Quando fala em ficar juntos, imagino que é apenas uma pessoa. Então eu vou pegar aqui, ó, e imaginar apenas uma pessoa, porque vão ficar sempre coladinhos. Então, ao invés de nós termos 6 pessoas, nós teremos quantas pessoas, Josmar? Nós teremos, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, 5, mas é permutação circular, não é? Então, vai ser o quê? Em vez de 5, imagino, 4. Então, P vai ser o quê? 5. Vou colocar a formulazinha para você. Só se quiser também, né? N menos 1 fatorial. Então, a permutação circular vai ser o quê? Ao invés de nós termos 6 pessoas, nós teremos 5. Porque a presidente e o vice-presidente viram uma pessoa só. Então, é como se fosse 5. 5 menos 1 fatorial, que é 4 fatorial. O que é 4 fatorial? 4, 3, 2, 1, que dá 24. Mas, olha só, eram 6
viraram 5. Mas é permutação circular. 5 vira 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Mas, Josimar, 24 vezes quanto? 24 vezes 2, porque pode ser presidenta e vice ou vice-presidenta. Ou seja, eu vou pegar 24 vezes 2, porque pode ser em qualquer ordem, não pode esquecer. Então, 24 vezes 2, 48. Beleza? Lembra que a gente falou? Querem ficar juntos nesta ordem ou em qualquer ordem? Se não fala nada, pode ser em qualquer ordem. Então, só recapitulando. Eram 6, viram 5. Pessoas ficaram juntas, imagina uma pessoa só. Mas é permutação circular, Josimar. Então, em vez de 5, ficam 4. 4 fatorial, 24. Vezes 2, por quê? Porque pode ser presidenta e vice ou vice e presidenta. Então, letra D. Belezinha, gente? Olha só. Finaliza aqui, tá ok? A nossa parte de análise combinatória, princípio de contagem. Falei sobre tudo para vocês, tá? Ficou um pouco extenso? Ficou. Mas a ideia aqui é você se preparar de verdade para as provas. Tá ok? Beleza? Então, finaliza aqui. Teremos mais questões. Vou entregar para vocês depois mais questões em PDF. Então, ó, boa sorte aí. Vamos estudar. Um abraço a todos e até a continuação de outros assuntos.